Olá, meu nome é Roberto Falcão, sou professor e eu quero conversar hoje com vocês sobre a entrevista do Ciro Gomes na Globo ontem. Veja, na primeira faculdade, a primeira faculdade que eu cursei foi jornalismo na Universidade Federal de Pernambuco. Eu não terminei, mas cheguei a fazer a faculdade e tenho um carinho imenso pela imprensa. Acho que mesmo quando a imprensa erra, ela tem um papel fundamental na democracia, que é antagonizar, que é contrapor-se, que é procurar a verdade. E isso é o que o bom jornalista faz. Mas, pessoal, eu queria fazer aqui um comentário. Na hora que você chama alguém que é candidato à presidência, você deixa o cara falar 13 minutos e 47, e os âncoras do jornal, no caso a Bonner e a Renata, falam 13 minutos e 41 segundos, fica meio difícil saber quem é que está concorrendo à presidência. Porque, afinal de contas, o papel do repórter é perguntar. E o papel nosso como sociedade é escutar a resposta. Nós devemos acreditar, não acreditar, desconfiar, pedir informações extras. Na hora em que o sujeito começa a fazer discurso, então era melhor que o Bonner concorresse à presidência, porque afinal de contas ele tomou a palavra do outro. Mas vamos deixar isso para lá, vamos deixar para lá. De uma forma geral, a entrevista do Ciro foi muito bem. Quando tentaram encurralar o Ciro ali com relação aos endividados do Brasil, ele saiu maravilhosamente bem com aquela história da cartilha. Porque, engraçado, até o âncora chegou a perguntar, não, eu não quero saber se é necessário, se é exequível, não é exequível. Eu quero falar sobre a sua fala, a sua forma de falar. Cara, você queria o quê? Que o Ciro dissesse que ele está fazendo uma promessa vã? Ele tanto não está fazendo, pessoal, que já foi copiado por outros projetos. Já tem outros partidos aí copiando a ideia. Aliás, tem uma penca de partidos copiando as ideias do Ciro. Mas vamos em frente, esquece os 63 milhões. Aí depois vieram falar sobre o crime organizado no Ceará, que cresceu a criminalidade. E aí, de novo, a coisa capciosa, porque a Renata pergunta para ele, o que você faria diferente das pessoas que você apoia no Ceará? Como se a culpa do crime ter crescido no Ceará fosse exclusivamente do contexto do Ceará. Como se não houvesse uma relação entre o crime organizado no Brasil inteiro e a situação do Ceará hoje. Como se não houvesse uma combinação entre o PCC, o Comando Vermelho e os estados do Rio de Janeiro e São Paulo. Mas enfim, mesmo assim, Ciro saiu-se muito bem, explicou claramente sobre o processo de trabalhar com a federação como responsável pelos crimes de tráfico, pelos grandes problemas nossos, utilização da Polícia Federal, que está subutilizada e é extremamente competente. Em outras palavras, ele levantou a bola dos policiais e ainda por cima foi capaz de dizer como combaterá o problema, não só no Ceará, mas no Brasil inteiro. Palmas ao Ciro mais uma vez. A mesma coisa aconteceu quando tentaram colocar na saia justa do Lula. Porque o Lula... E o Ciro foi super calmo, super tranquilo para dizer o óbvio, que ninguém é santo nem é demônio. Isso é o óbvio. E essa tentativa de santificar o Lula nos impede de perceber que, por exemplo, o PT agora fez uma escolha eleitoral muito arriscada. Muito. Porque nos coloca com uma possibilidade de segundo turno sem nenhum candidato progressista. Isso é grave. Por isso nós temos que colocar o Ciro no segundo turno. Porque senão nós temos que escolher entre um liberalismo de farda e um liberalismo de gravata. E escolher entre duas coisas iguais não é exatamente democracia. Mesmo assim, o Ciro soube driblar a situação com muita diplomacia, conversou com muita calma e soube colocar então uma postura que foi ao mesmo tempo respeitosa pelo Lula, que é uma figura importantíssima na história do Brasil, você gostando dele ou não, e ao mesmo tempo não idealizá-lo, nem demonizá-lo, e foi perfeito. Mas o mais engraçado é a gente perceber agora que nas redes sociais o que mais se fala é sobre o Carlos Lupe. A impressão que dá é que, de novo, nós estamos falando de presidenciáveis que não estão concorrendo. A impressão que dá é que Lupe é o candidato à presidência e não Ciro. Não, Falcão, mas Ciro disse que daria qualquer cargo para Lupe. E Ciro, na própria entrevista, lembrou que para dar qualquer cargo, primeiro tem que ser eleito. Segundo, eu queria lembrar que uma pica das pessoas que hoje está falando na internet sobre Carlos Lupe votou em Aécio. O que significa dizer que você não é vidente, talvez Ciro também não seja. Mas peraí, Falcão, e é verdade que Lupe é culpado? Não, não é. O que Lupe tem é uma ação civil que está correndo. Veja, ele não foi condenado a nada. Em direito, primeiro, você presume que o sujeito é inocente, até que se prove o contrário. Se você altera essa ordem dos fatores, você não tem mais direito, você não tem mais justiça. Aí é como se o Lupe agora tivesse se condenado pelo Supremo Tribunal da Rede Globo. E isso é um equívoco. Inclusive, isso cria uma pressão social, uma pressão popular para um julgamento que o judiciário não deveria ter. Aí você começa a entender agora aquele papo de colocar as coisas nos seus devidos lugares que o Ciro fala.
Porque o judiciário precisa ser um poder discreto, porque ele tem que respeitar a lei. Ele não pode estar submetido a impressões populares ou a forçações de barra de redes de televisão. E, pessoal, o que Lupe hoje responde nada tem a ver com corrupção. Tá, mas vamos imaginar que Lupe fosse corrupto e que Ciro fosse um desavisado e que, como você que votou em Aécio, ele estivesse completamente enganado. Gente, tentar colar em Ciro um ato de corrupção que é de outro é feito você imaginar que Jesus virou ladrão porque foi crucificado entre dois. Que isso? Quer dizer, na impossibilidade de colocar a pecha de corrupto em Ciro, vamos colocar em alguém que está perto. Porque assim, se a gente colocar em alguém que está perto, Ciro é também. Que maluquice é essa? Pessoal, sabe o que está me parecendo? É quem tem muito medo de apostar num cara que está falando para você que vai lutar pelos mais pobres, que vai de fato combater o financismo, o rentismo, o lucro exacerbado do sistema financeiro, e que não vai fazer isso com comunismo, não. Vai fazer isso, sabe como? Com concorrência. Concorrência. Acabar com a cartelização do nosso sistema bancário. Um cara que está dizendo que vai investir em indústria nacional, que vai investir no processo de melhoramento das faculdades, das universidades, dos institutos federais. Um sujeito que sabe que gastar em educação é poupar em sistema prisional posteriormente. E a gente vai agora, por medo dessas pessoas que estão defendendo, de fato, endinheirados, inviabilizar a campanha de um cara que quer falar pra gente, feito você que está me ouvindo e feito eu, que somos batalhadores cotidianos? Ah, pessoal...